Desde já, Shabbat Shalom, nessa sexta-feira, porção semanal Shlach Lecha. A princípio parece que Hashem fala para Moisés enviar espiões para conhecer a terra prometida, Israel. Mas a gente logo percebe que não é bem assim. Os sábios dizem que quando Deus fala para Moisés, mande por você, Shlach Lecha, na verdade Moisés deu a ideia. E Hashem falou, se você quer assim, faz. O livre-arbítrio é permitido e pode dar certo. Hashem já sabia que ia dar errado, mas dependendo do livre-arbítrio do ser humano, poderia ainda dar certo. Moisés então escolhe 12 pessoas, uma representando cada tribo, e vão para Israel. Bom, 2 pessoas não pecaram das 12, não falaram mal de Israel, não pensaram mal de Israel, que é Yoshua ben Nun, que é Josué, que depois vai ser o profeta que substitui Moisés e entra em Israel, e Kalev ben Yefuné. Ben significa filho, Kalev, filho de Yefuné. É interessante que assim que eles entram, o Rashi, o maior explicador da Torá escrita, diz que eles correm para Hebron. Vão então na caverna onde estão os patriarcas e matriarcas, com exceção de Raquel, e rezam, falando a Hashem que em mérito desses justos não aconteça o pior, porque nós já estamos percebendo que outros representantes querem detonar Israel. São pessoas medrosas e que querem falar mal. Pelo fato de eles pedirem ajuda de Hashem, eles são abençoados. E na prática eles são os únicos que não recebem nenhuma maldição. Muito pelo contrário, somente bênçãos. O que os espiões viram lá de uma forma geral? Eles viram pessoas gigantes, literalmente, que eram filhos dos Nefilim, dos anjos caídos, que caíram na época de Noé, né, quando havia pecado e destruição, causou o dilúvio. Alguns deles sobreviveram, alguns desses gigantes, e fizeram filhos. E os filhos eram os gigantes que sobraram no mundo. Bom, a partir desse momento, quando eles começam a ver gigantes, começam a dizer que a terra não é tão boa assim, o pessimismo só aumenta. Eles ficaram ao todo 40 dias, voltam para o deserto. Voltam e só falam mal. Naquela noite, a maior parte do povo judeu chora muito. E Hashem então manda um bat kol, que em hebraico significa uma pequena profecia, e jorra para o mundo a seguinte frase: se vocês estão chorando hoje, sem motivo, eu darei a vocês essa data para as gerações para chorar com motivo. Aquela noite era 9 de Av, a data que muitos anos depois seria destruído o primeiro templo, o segundo templo, da qual começou o Holocausto, onde foi assinada parte da Inquisição contra os judeus e outras catástrofes nas histórias do povo de Israel. Então, os 40 dias que eles ficaram falando mal de Israel e pensando, tornou-se 40 anos. Antes de Hashem dar o decreto de que todos aqueles ficariam 40 anos e morreriam e só entraria a próxima geração de Israel, Hashem pensou, entre aspas, em destruir o povo de Israel. E Moisés falou, não destrói. O que vão falar de você, Hashem? Vão falar que você tem poder para nos trazer até o deserto, mas depois não consegue fazer nada, não consegue avançar com esse milagre? E aí, dessa forma, Hashem perdoa, mas diz que aquele castigo ficará. 40 dias se tornaram 40 anos no deserto. Em seguida, uma parte do povo, um grupo pequeno, insistentemente falou, vamos entrar em Israel agora. Viram a besteira que fizeram. E foram mortos pelos amalequitas, pelos gigantes, pelos quenaanitas como todos, que eram os 7 povos que ali viviam. Em seguida, a Torá continua falando sobre Shabat, continua falando sobre outras leis, começa, a falar sobre a importância de que a gente não fale mal de Israel, de que a gente não vá contra a vontade de Hashem. E a conclusão dessa porção semanal, que não acontece em qualquer época, acontece num Shabat que precede o mês judaico de Tammuz. Todo Shabat que precede algum dia da semana que vem, que vai ser o começo de um mês judaico, de um próximo mês, a gente chama de Shabat que abençoa. Shabat Mevarechim, que esse é o nome do Shabat dessa parashá Shlach Lecha. Quantas lições a gente pode aprender? A primeira é, se Hashem não pediu, pense muito se você quer fazer. Se você falou para alguém mais sábio, quero fazer tal ideia, e essa pessoa é tua orientadora, e essa pessoa te diz, não sei se é uma boa ideia, ou se quiser faz, pense 2 vezes. Coloque sempre a mente acima do coração. Pense nas possibilidades, boas e ruins do que pode acontecer.
Por mais que a Torá diz de forma irônica que o ser humano faz planos e Deus ri, porque no final de contas Hashem sabe tudo e nós não, a gente tem uma mente acima do coração para conduzir as nossas emoções e dessa forma conseguir controlar os nossos sentimentos. Com essas lições a gente pode avançar e deixar de fazer muita besteira na vida. Mas melhor do que isso, tomar boas decisões para que sejamos eternamente abençoados. Se você quer conhecer mais sobre as escritas da Bíblia judaica, sobre a Kabbalah e sobre a língua hebraica, entra agora, toracomvocê.org. Se gostar, você vai ficar. Se não gostar, você tem 7 dias de garantia para sair sem qualquer pergunta. Vai Torá, tudo de bom. Shabbat Shalom.